vocês vão entrar no Moodle e vocês vão ver aqui, ó, que na aula 14 tem explicação 1, explicação 2, 3, 4, 5. Tá? E essas explicações são correspondentes a cada uma desses slides aqui. Então, para vocês estudarem, vocês vão lá, leem os slides, explicação 1. Ok? Bom, além da força sendo aplicada a corpos isolados, a gente vai poder ter situações em que os corpos interagem entre si. Tá? Isso daí vai dar espaço para o estudo da terceira lei de Newton, né? Que é a lei de ação e reação. Ok? Bom, pessoal, no caso aqui, a gente está parando para observar, né, dois blocos interagindo entre si, o bloco A e o bloco B. Percebam que a gente vai ter uma força sendo aplicada aqui no bloco A, certo? Que vai fazer, naturalmente, com que os dois blocos se movimentem. Mas a gente consegue, olhando separadamente os blocos, a gente vai perceber que a gente tem uma força que está sendo aplicada do bloco A para o bloco B, assim como temos uma força sendo aplicada do bloco B para o bloco A. Essa força de A para B é, claro, por conta dessa força resultante, né? E essa força de B para A é uma força de reação. Ok? Bom, essas forças aí, pessoal, é claro que elas vão ser calculadas por meio da equação da segunda lei de Newton, né? E também, né, se eu for falar a força de A em B, eu vou ter que levar em consideração somente o bloco A, né, e isolo o bloco B. E se eu quiser saber a força de B para A, eu vou ter que isolar o bloco A e pensar na força só do bloco B aqui. Tudo bem? Só que uma observação importante é que a aceleração para o sistema vai ser a mesma, tá? Então vamos supor que essa força resultante vai dar uma aceleração para o sistema dos dois blocos, certo? Eu tendo essa aceleração, eu consigo calcular essa força com base na massa desse bloco A, e como eu consigo calcular essa força, pela lei de ação e reação, eu já tenho essa força aqui que é no sentido contrário. Ok? Bom, quanto a isso daqui, eu deixei para vocês lá a explicação 2. Ah, Raul, mas por que você não deu a explicação hoje, tudo junto? Porque como era bastante coisinha separada, né? Então tudo isso daqui é ação e reação. Se eu fosse explicar uma por uma, aí a gente ia ficar 2 horas aqui, não ia dar muito certo. Tá? Então por isso que eu fiz videozinhos. Beleza, pessoal? Até aqui, tá beleza? Interação de corpos aqui no plano. Tá tranquilo? Tranquilo. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida, chama aí. Bom, uma outra situação que a gente pode aplicar essas leis de Newton, né, principalmente a de ação e reação, é nessa situação aqui com polia, né? No caso aqui, a polia ela vai transmitir forças, tá, pessoal? E aí a gente pode fazer diversas análises aí das forças que estão interagindo, né, com o uso das polias, tá? Mas eu quero focar mais em casos desse tipo aqui, ou se não pendurados, né? Vocês vão ver lá nos exercícios, tá? Então a mesma coisa pode acontecer, essa interação entre corpos também pode acontecer quando a gente pensa em corpos que estão em direções diferentes. Nesse caso aqui, a mesma força estava sendo aplicada para 2 corpos, e agora 2 corpos na mesma direção, né? Se movimentando na mesma direção. Só que aqui, um vai se movimentar na horizontal e o outro na vertical. Tá certo? E aí a análise vai mudar um pouquinho. Por quê? Nós vamos ter que isolar essas forças, né? Você lembra lá no tema passado, né, na matéria passada, em peso e equilíbrio, que a gente tinha que encontrar as forças que estavam interagindo lá com o diagrama de corpo livre? A mesma coisa a gente vai ter que fazer aqui. A gente vai ter que entender quais são as forças que estão atuando no sistema, tá? E só assim a gente vai conseguir fazer uma análise, tá? Então perceba que nesse caso aqui, olha só,
nós vamos ter uma força-peso por conta da massa desse bloco A sob a ação da gravidade, certo? E, ao contrário aqui, nós vamos ter uma força de tração, né, exercida por essa corda, ok? No caso dessa força-peso aqui, ó, desse bloco B, a gente vai perceber que na vertical aqui, ó, elas vão ser canceladas, né? Porque essa força-peso tem o mesmo módulo, direção e sentido contrário dessa força de reação, que é a força normal, ok? Nesse caso aqui de cima, a gente só vai ter essa força de tração, ok? Então, olha só, ó. Para eu calcular essa aceleração aqui, eu vou ter que essa tração menos o peso do bloco A é igual a massa vezes a aceleração. Concordam comigo? Se a força-peso é dada por massa vezes a gravidade, então eu consigo isolar a minha aceleração e calcular a tração, né, já que a tração nesse cabo é igual a esse cabo aqui, porque é o mesmo cabo, né, está tendo transmissão de tração, eu vou conseguir, né, duas equações, porque no final eu vou ter duas incógnitas, né, a aceleração e a tração. A tração aqui, como é a mesma, eu vou poder calcular por meio da massa desse bloco B vezes a aceleração. Então, por final, né, eu vou ter duas incógnitas, mas duas equações. Beleza? E eu vou conseguir calcular a aceleração aqui. Tudo bem? Pessoal, vale lembrar que essa aceleração do conjunto é diferente da aceleração da gravidade. Tá? Na aceleração da gravidade, nós não temos nenhuma força agindo em sentido contrário aqui, vamos dizer, né? Fazendo sentido contrário ao movimento, tá? Então, por isso que essa aceleração aqui ela é diferente da aceleração da gravidade. E essa aceleração vai ser imposta aqui para o conjunto horizontal também, tá? Beleza? É a mesma aceleração, essa daqui e essa. Tudo bem? Essa situação aqui, ó, ficou clara para vocês? Eu vou fazer um exemplo também, tá? Eu deixei nos videozinhos lá. Eu entendi. Beleza? Então tá. Tá. Explicação 3, então, vai dizer respeito aos blocos aqui, né? Forças que estão em sentidos contrários, em direções contrárias. Beleza? Agora, plano inclinado. Então, quando a gente tem objetos deslizando em plano inclinados, pessoal, a gente tem que fazer uma análise com base primeiro na força-peso que está agindo sobre o bloco, certo? Então, ó, olha só para essa figura aqui. Se a gente tem um bloco sobre um plano inclinado e uma inclinação alfa aqui, nós vamos perceber que a força-peso vai acabar puxando esse bloco aqui para baixo. E essa força-peso aqui, pessoal, sempre vai ter direção vertical e sentido para baixo. Sempre. Vocês sabem disso, né? Por conta da aceleração da gravidade. Tá? Sempre vai puxar os corpos para o centro da Terra. Ok? Então, ó, considerando que aqui não tem atrito, a gente vai perceber que, analisando a força-peso, o que vai puxar o nosso bloco aqui para baixo, no plano inclinado, é uma componente X dessa força-peso. Não é pura e simplesmente a gravidade. A gravidade, claro, vai estar envolvida porque está intrínseca ali na força-peso, né? Mas, pessoal, não é só por conta da gravidade, tá? A gente não pode adotar a aceleração do bloco como sendo a aceleração da gravidade, tá? E por que a gente não pode fazer isso? Porque a força-peso tem uma componente Y aqui, que é a força de reação ao bloco. A força de reação do bloco ao plano, tá bom? Então, olha só. A força-peso é por conta da massa do bloco sob a ação da gravidade, certo? Só que num plano inclinado, a gente vai
dividir, né, decompor esse vetor peso aqui em duas componentes. Um que é normal, perpendicular ao plano inclinado, certo? Consequentemente, essa força aqui, ó, vai refletir o módulo da força normal, que tem a mesma direção, mas sentido contrário. Então, perpendicular ao plano também. E aí, pessoal, a força que está puxando esse bloco para baixo vai ser só a componente X da minha força-peso. Então, percebam, ó, se eu tenho o meu ângulo de interesse aqui embaixo, que é o mesmo ângulo do plano inclinado aqui, eu vou perceber que a minha componente X da força-peso, que é o que puxa o meu bloco para baixo, vai ser a força-peso vezes o seno desse ângulo alfa. Enquanto que essa força PY, que vai dar o módulo da nossa força normal, ela é a força-peso vezes o cosseno de um ângulo alfa. Tá? Então, ó, olhando para isso daqui, pessoal, como que vocês acham que vai aumentar a aceleração desse bloco aqui? Alguém tem alguma sugestão? Como assim? Eu não entendi a pergunta. Como que eu consigo aumentar a aceleração desse bloco aqui, ó? Em um plano inclinado. Acho que quanto mais íngreme, mais alto, mais aceleração vai ter. Boa, né? Porque aí eu vou aumentando o valor do seno aqui, né? Vou me aproximando de 90 graus. Eu vou levando o seno para 1, e aí eu vou aumentando, igualando mais esse Px com a minha força-peso. Então eu vou aumentando muito mais o módulo dessa componente X da minha força-peso, conforme eu vou aumentando esse ângulo aqui. Tudo bem, pessoal? Então, a aceleração desse bloco vai depender da inclinação. Ok? Até aqui, beleza? Ok, perfeito. Beleza. Tá. Então, olha aqui que interessante, né? Como a única força que faz com que o bloco se mova é a componente X da força-peso, a gente pode chamar ela simplesmente de força resultante. Mas força resultante que vai causar movimento no corpo, tá? Essa força resultante, pessoal, vocês olham para ela como se fosse, é uma força que vai fazer com que o corpo se movimente, ok? Então, ó, com base na segunda lei de Newton, nós temos que qualquer força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? E nós temos que a Px é igual a um P, que é a força peso, né, vezes um seno de um ângulo alfa. Tudo bem? Então, olha só. Quando a gente faz isso daqui, ó, iguala essas forças. Já que a força resultante é igual a Px, então eu vou substituir os valores aqui, ó. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá aqui, que é o que vai causar o movimento do corpo, né? E a força Px é a força peso vezes o seno de um ângulo alfa. Ok? Percebam aqui, pessoal. Oi? Nesses casos, a gente pode também pensar no tobogã, né? Que, por exemplo, quanto mais íngreme ele é e quanto maior for a massa da pessoa, maior vai ser a velocidade que ele vai descer, certo? Não. A massa não tem nada a ver com a aceleração aqui. Olha aqui, ó, Isaac. Olha aqui o que eu vou fazer aqui, ó. Quando eu igualo essa força resultante com a minha componente X da minha força-peso, que é o que vai causar o movimento no plano inclinado, eu vou perceber aqui, ó, substituir a força resultante por massa vezes aceleração, e a componente X da força-peso, eu substituir pelo peso vezes seno do ângulo alfa. Tranquilo até aqui? Beleza. Olha só. Quando eu substituo essa força-peso aqui por massa vezes a gravidade, que é a equação da força-peso, eu tenho essa gravidade multiplicando todo mundo. Eu posso passar para lá dividindo. Quando eu passo para o outro lado dividindo, massa dividido por massa eu posso eliminar, posso cortar. Porque massa dividido por massa é 1. Então, a aceleração no meu plano inclinado vai depender pura e simplesmente da gravidade vezes o seno de um ângulo alfa. Não depende da massa. Entendeu, Isaac? E você entendeu por que não depende da massa? Entendi, sim, entendi. Tá?
Porque assim, pessoal, ó, quanto maior for a massa, né, maior vai ser o peso, e eu vou ter também decomposição dessa força-peso, né? Então, sempre que eu aumentar a massa, eu vou ter um aumento tanto da componente X quanto da componente Y. Então, a aceleração não vai mudar com o aumento da massa, nunca aumenta. Tá? A aceleração sempre é a mesma, independente da massa do corpo. Ok? Eu dou um exemplinho lá sobre isso também na lista de exercício, tá? Então, depois vocês vão... Nossa, é verdade, dá para ver aqui. Tá? E quanto a plano inclinado, pessoal, eu deixo uma explicação, que é a explicação 4. Tá? Então, por favor, vocês olhem lá. Beleza? Quanto a plano inclinado, ó, resumão, vocês vão ter que decompor as forças. O que vai interessar para calcular a aceleração do corpo aí é a minha componente X da força-peso, né? E a componente Y vai trazer o valor do módulo da normal aqui, né? Da força normal, da força de reação normal aqui do meu bloco, certo? Agora vocês podem estar pensando assim, pô, mas o que eu vou fazer com essa coisa dessa normal que ele calculou aqui, mas o que vai me interessar mais é essa componente X da força-peso. O que eu vou fazer com essa normal? Ah, pois bem. A força normal, pessoal, ela vai ser utilizada para a gente calcular o atrito. Ok? Então, ó, agora a gente vai começar a colocar atrito no meio das coisas aí, certo? Antes a gente nunca colocava atrito. Agora a gente vai começar a colocar. Então, nos exercícios, por exemplo, se tiver um exercício com plano inclinado, você vai ter que prestar muita atenção se ele está falando de atrito ou não, ok? Então, quando a gente movimenta algo no chão, pessoal, certamente a gente percebe a influência do atrito, certo? Parece que ele trava o movimento, não parece? Mas é exatamente isso que acontece, tá? O atrito estático é uma força que se opõe à força exercida. Mas, pessoal, o atrito estático, vocês vão perceber que ele é um atrito que acontece no primeiro instante em que a força é aplicada. Professor, pensando então nisso, seria, trazendo a tona no tobogã de novo, quando a pessoa vai chegando na água e, como é que eu vou explicar isso? Diminui a velocidade, certo? O atrito faz com que essa velocidade vai diminuindo a qual o corpo estava vindo? Ó, vamos pensar assim, ó, Isaac. Vamos pensar que você pega o tobogã lá em cima. Ó, vamos pensar o seguinte, vamos pensar num tobogã seco por enquanto, tá? Pode ser? Você já viu aquele tobogã seco? Já. Tá. Você já foi nesse tobogã? Já. O que eles te dão? Quando você está lá em cima para você descer o tobogã? Como assim, professor? Eles não te dão uma... Você pode simplesmente sair descendo o tobogã. Aquele tobogã grandão, tá? Tô falando de escorregador de parquinho, não. Aquele tobogã grandão, ondulado, assim, ó. O que eles te dão para você descer? Escadas? Hã? Você sabe a escada... Calma, eu não muito bem. Você sobe a escada e... Não é? Você sobe a escada. O que é, Naju? Sobe a escada, para num pedaço, num plano alto. Isso! Ô, Isaac, olha lá que a Ana Júlia falou. Eles te dão um tapete, um pano. Na minha época era saco de batata. Ah, tá. Agora eu entendi o que você estava falando. Sabe o que eu estava pensando, professor? Era em outra... Agora eu entendi o que você está falando. Entendeu? Tipo, daí Ó, eles te dão um pano para você esfregar. Exatamente. Eles te dão um saco de batata, tá? Sabe por quê? Por duas razões, né? A razão principal é para diminuir o atrito entre o metal do tobogã, né, e o teu corpo, porque o coeficiente de atrito do metal com o saco de batata ali, ele vai ser muito menor do que do teu corpo com o metal do tobogã, ok? E uma outra razão, né, é que atrito causa calor. Se você descer sem o saco de batata, você vai queimar o popozão lá. Certo? Então, ó, o objetivo do saco de batata quando a gente desce tobogã é diminuir o atrito. Ok? Então é por isso daí
que você desce o tobogã lá com um saco de batata, beleza? Eu acho que era isso que você queria falar do tobogã, sobre atrito? Isso, era mais ou menos isso. Tá. Só que eu não estava conseguindo explicar o que eu estava pensando. Beleza. Então, olha só, pessoal. Como eu falei, o atrito estático ele acontece só no primeiro momento que que eu aplico a força no corpo. A partir de um segundo instante de tempo, né, que a gente pode pensar que o corpo já começa a se movimentar por conta da aplicação dessa força aqui, a gente vai perceber que o atrito estático passa a ser atrito dinâmico ou atrito cinético. Tá? Cinético porque tem velocidade acontecendo, tem movimento acontecendo. E o estático que é por enquanto o corpo fica parado. O atrito estático sempre é maior que o atrito cinético. Tá? Porque tem o momento de inércia lá, tudo do corpo e tudo mais. Certo? Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é numa coisa aqui. Ó. Vocês lembram na aula passada que a gente via equilíbrio dos corpos também? Que a gente tinha que decompor todas as forças, saber as forças que estavam interagindo entre os corpos, para a gente entender o que estava acontecendo. A gente vai ter que fazer a mesma coisa quando a gente fala de atrito. Tá? Por quê, pessoal? Olha só. Quando um corpo está num plano horizontal aqui, e eu aplico uma força sobre ele, e tem um atrito entre o bloco e o plano, eu vou perceber que a força de atrito sempre vai ser contrária à minha força aplicada. Então, olha só, ó, na vertical eu tenho a força peso e a força normal, ok? A força peso com a força normal, essa componente y aqui se cancela, tá? Porque elas estão em equilíbrio. Na horizontal, nós vamos ter uma força para a direita, que está sendo aplicada por alguém, e uma força para a esquerda, sempre no sentido contrário, que é a nossa força de atrito. Tá certo? Então, sempre quando eu for analisar uma força, pessoal, eu tenho que obrigatoriamente pensar, no atrito ao contrário da força sendo aplicada. Beleza? Tá. Beleza. Então, olha só, ó. O atrito aqui tem algumas propriedades que a gente tem sempre que lembrar delas. Ok? Bom, as propriedades, assim, vamos dizer assim, o valor dos coeficientes de atrito estático e cinético, eles vão ser obtidos experimentalmente, tá? E a gente não vai se preocupar com isso, tá? Que é uma outra área, a gente não precisa ver isso, tá? Entrar dentro do atrito lá. Mas eu vou destacar aqui 3 consequências dessas leis de atrito, ou do comportamento do atrito aí, que são interessantes para a gente. Ó, o primeiro é que os seus módulos, os módulos das forças de atrito, são diretamente proporcionais ao módulo da força normal à superfície de contato. Então, pessoal, agora vocês vão começar a ver sentido em calcular a porcaria da força normal. Porque vocês olhavam e falavam, pô, o que é essa coisa de força normal? Força de reação, tal, Ah, beleza, tem uma reação. É o solo reagindo ao peso do bloco. Mas para que eu vou usar isso? Para que você vai usar isso? Para calcular o atrito. Beleza? Então, quanto maior for a massa do corpo, maior será o atrito. Beleza? Os módulos dos atritos, são diretamente proporcionais a um fator numérico que depende dos materiais da superfície em contato, denominado coeficiente de atrito. Então, pessoal, o atrito, o valor de atrito que eu vou dar para vocês, ele vai depender da interação dos dois corpos que estão ali. Tá? E eu vou mostrar no próximo slide ali. Tá? Então, esse valor é difícil de eu conseguir assim... Tem que ser experimentação, tá? Tem que ser empiricamente, A gente vai conseguir isso daí de maneira empírica. Experimentação mesmo, observação, faz as contas e aí tem o valor do coeficiente de atrito, tá? E o módulo da força de atrito estático é variável, tá? Só que, ao atingir o seu valor máximo, o corpo se desloca e sobre ele passa a ser exercida a força de atrito cinético.
do coeficiente de atrito estático ser variável, a gente vai adotar por um instante de tempo muito pequeno. Que nem eu falei para vocês, né? É quando ele é a primeira empurradinha que eu dou no bloco, vai ser atrito estático. Depois disso já se transforma em atrito cinético, que é quando começa a movimentação do corpo, tá? E ele pode ser considerado também constante, né, a velocidades pequenas, de até 5 metros por segundo. Mas a gente vai adotar que a qualquer velocidade o nosso coeficiente de atrito cinético é igual. Beleza? Então olha só, ó. Eu coloquei 3 situações aqui que a gente vai acabar usando ao longo da nossa resolução de exercícios. Nesse caso aqui, ó, nós temos um bloco só, né? E aí a gente calcula aqui a força-peso e em consequência a gente tem uma força normal, que é a força de reação do solo para o bloco. Beleza? Bom, essa força normal tem módulo igual ao módulo da força-peso, ok? Bom, no segundo caso, vejam que um bloco A está em cima de um bloco B. Tá? Quer dizer que a nossa força normal também vai se alterar. Porque eu calculando a força-peso do bloco A, eu vou ter que somar com a força-peso do bloco B. Ok? Elas vão se somar. E se elas se somam, o módulo dessa soma aqui vai ser igual ao módulo da força normal. Beleza? E também no plano inclinado, isso daqui, a força normal, não vai ser diretamente a força-peso. Porque eu tenho uma componente de força puxando esse bloco aqui para baixo. Tá? Para baixo do plano inclinado aqui, ó. Então, a minha força normal vai ser a componente Y dessa minha força-peso. Porque aí ela é perpendicular ao plano aqui. Ok, pessoal? Então, ó, são 3 situações aí onde a força normal pode acontecer, tá? 3 situações diferentes que vocês têm que analisar conforme cada uma delas. Aqui, ficou claro para vocês? Tá claro aí? Acho que sim. Então, vamos tocar o barco. Bom, e como é que então funciona esse tal desse atrito, tá? A gente pode concluir que o atrito, pessoal, ele não depende da área da superfície em contato, tá? Então, quanto maior o corpo, maior vai ser o atrito? Não, tá? Não, o atrito não depende da área, vai depender somente da massa e da gravidade. Então, quer dizer, do peso do nosso corpo, tá? O atrito ele acaba dobrando se o peso da carga sobre o objeto também dobrar, tá? E é óbvio, né? Porque cai nessa situação. Se o peso dobrar, o atrito vai dobrar, porque a força normal aqui vai ter mesmo módulo da força-peso, então vai ser multiplicado por 2, ou por 3, ou por 10, por quanto for, tá? E o atrito depende única e exclusivamente da natureza dos materiais em contato, dos dois materiais em contato, tá? Então o atrito nada mais é, pessoal, quando a gente olha lá no meio de 2 corpos interagindo, o atrito vai aumentar basicamente, tá? Basicamente, por meio da rugosidade desses corpos. Então, quanto mais rugoso esses corpos forem, mas tem outras coisas, tá? Vamos falar de corpos sólidos aqui e tudo mais. Então, imagine assim, ó, um bloco em cima do chão, um bloco de concreto em cima do chão de concreto. Como a rugosidade é muito alta, então o coeficiente de atrito entre os dois vai ser mais alto, tá? Se eu colocar um bloco de um metal bem polido em cima de uma mesa de um metal também bem polido e bem retinho, essa rugosidade vai diminuir, né? E aí eu vou ter uma diminuição do atrito também. Ok, pessoal? E como que é calculado, como são calculados, né, esses atritos, tá? O coeficiente de atrito estático vai ser sempre maior que o coeficiente de atrito cinético, certo? Isso eu já falei, tá? Então ele é maior que o coeficiente de atrito cinético, tá? E para calcular o coeficiente de atrito cinético,
a força de atrito cinética, nós vamos ter que o coeficiente de atrito cinético vezes a normal vai ser igual a essa força. Tá? Do mesmo jeito, pessoal, a gente tem o cálculo da força de atrito estática. Tá? Só que, como essa força de atrito estática é variável, varia, né, conforme a força é aplicada, a gente tem esse sinal de menor ou igual. Tá? Então, o movimento não vai acontecer até que essa força aqui, né, a força aplicada se iguale a essa força de atrito estático. Ok? Então, pessoal, quando eu quiser calcular a força de atrito estático para um instante de tempo bem pequeno, eu posso trocar esse sinal de menor ou igual aqui por uma igualdade, né, e calcular essa força de atrito estático. Tá? E aí, o meu corpo só vai começar a se movimentar quando a somatória das forças entre força de atrito estático e força aplicada for diferente de zero. Tá? Então vamos supor que eu tenho um bloco de concreto, tá? Um bloco de concreto em cima do chão de concreto também. E eu puxo com uma força de 10 newtons. Tá? Se essa força não vencer a força de atrito estático, o bloco nem começa a se movimentar. Ok? Se a minha força ultrapassa essa força de atrito estático, aí sim eu vou começar a ter movimento do meu corpo. E a partir do momento que eu começo a ter movimento do corpo, aí já não faz mais sentido eu falar em atrito estático. E agora eu começo a falar em atrito cinético, força de atrito cinética. Beleza, pessoal? Sobre força de atrito estática e força de atrito cinética, ficou claro qual que é a diferença entre um e outro? Professor, então pelo que eu entendi, o estático é aquele que quando você tem um objeto sobre ele fica estático, e o cinético é quando a partir de uma força você interfere nele, certo? Ó, pensa assim, ó, Isaac. Força de atrito estático é como se fosse assim, um atrito que não vai deixar o movimento acontecer. Tá? Então pensa assim, pensa você assim, ó, faz essa experiência mental aqui, ó. Vamos para essa imagem aqui, vamos fazer uma experiência mental, tá? Pensa que você chega, assim, tem um bloco ali de 50 quilos, você amarra uma corda nesse bloco, você tem que movimentar ele, tá? Aí vamos supor que você tenta puxar esse bloco com o teu dedo, só com o teu dedo assim, ó, certo? Só com o teu dedo. Essa força sendo aplicada aqui, então, vai ser bem pequenininho, porque você não tem muita força no dedo, né? Beleza? Sim. Uhum. Você acha que essa força aqui, bem pequenininha que você está aplicando com o dedo, vai vencer uma força de atrito estático de um bloco de concreto sobre o chão? Não. Não. Agora vamos supor que você pega essa corda e aí você amarra na cintura assim, ó. Amarra ela na cintura. E aí, cara, você começa a puxar esse bloco aí. Aí entra uma questão de força de atrito cinético, porque a minha força aplicada foi maior do que a força de atrito estática, certo? Mas espera lá. Ó, tua força está sendo maior que a força de atrito estático. Então vai iniciar um movimento, não vai? Certo. Depois que vai inicia... ter uma força de atrito que é a cinética. Isso, ela vai se transformar de estática para cinética, beleza? Perfeito. Agora me fala uma outra coisa. E se eu amarrar a corda na cintura, certo? E aí eu tenho uma outra corda amarrada na parede e começo a puxar essa corda. Essa força aqui vai ser maior ou menor do que se você não estivesse puxando a corda? Vai ser maior, porque vai ter uma força na minha contradireção, que eu vou ter que entrar e lutar contra ela também. Tá. Agora vamos pensar nessas duas forças aí só. Eu tô falando, o Isaac está respondendo, mas eu tô falando para todo mundo, hein, pessoal? Vamos pensar nessas duas situações aí. E o objeto continuar parado porque a soma das forças está sendo igual a zero. É. Aí para eu movimentar esse objeto, eu preciso aplicar uma força maior.
Isso. Agora, ó, pensa numa situação comparativa aqui. Ó. Vamos comparar uma coisa. A primeira situação, a gente amarra a corda na cintura e sem nenhuma ajuda, a gente começa só com as pernas, começa a querer puxar esse bloco de 50 quilos. Certo? Essa é a primeira situação. A segunda situação é, eu amarro a corda na cintura e aí tem uma outra corda amarrada na parede, eu começo a puxar essa corda e fazer a força na perna aqui também. Tá? O Isaac bem observou aí, né, que quando a gente está ajudando com a corda ali, a força aplicada vai ser maior. Agora, por que é maior? Quem se arrisca a falar? Como assim, professor? Não entendi sua pergunta. Ó, se eu não tiver com a corda, eu amarrar o bloco só na minha cintura lá, né? A corda do bloco, amarrar na minha cintura e tentar sair andando, eu vou conseguir aplicar uma força menor do que se eu tivesse, além da corda na cintura puxando o bloco, uma outra corda puxando assim, né? Uma outra corda amarrada numa parede na minha frente e eu puxando. Por que essa força é maior? Por que é mais fácil? Oi, Ana Ju? Porque a parede é um ponto fixo de força, aí na hora de você puxar, tipo, entre as duas coisas, o que vai se mexer vai ser o bloco, não a parede. Concordo. Mas no final das contas, o que vai acabar aumentando aí? Vocês já pararam para pensar nisso? Não seria o atrito. Opa! Ana Júlia, o que você falou? Eu acho que seria o atrito. Mas o atrito aonde? Não sei. O atrito aonde? Tem aquela questão, né? Não, peraí, Isaac, deixa a Ana Júlia falar. Perdão, desculpa. Para ela seguir o raciocínio dela. Ana Ju. Não tive ideia. Eu acho que seria na corda. Olha só, pessoal. Olha só. Quando eu tenho uma outra corda aqui me auxiliando aí na puxada... Eu ia falar desse FA, que essa força ia estar puxando o bloco em FA. Não, FA é a força de atrito, né? Só que eu estou aumentando essa força aqui, ó. O que vai acontecer, pessoal, ó, na primeira situação, né? Eu só com a cordinha amarrada na cintura e tentando movimentar o bloco só com a forcinha das minhas pernas, vocês concordam comigo que o atrito entre o meu pé e o chão é o que vai me ajudar a aplicar essa força no bloco? Então quer dizer, o atrito do meu pé, né? Eu vou travar meu pé no chão e vou tentar empurrar para trás o chão e trazer para frente o bloco. Concordam comigo? Então olha só, eu estou projetando meu corpo para a frente e com o auxílio do atrito entre o meu pé e o chão, eu consigo puxar o bloco para frente, certo? Na mesma direção da aplicação da minha força, tá? Quando eu estou com a corda na mão, eu acabo conseguindo, aumentando, né, o atrito, porque agora eu vou ter uma outra força de atrito aqui na minha mão com a corda, tá? Além da força do braço, que você também puxa, né? E a força de atrito do pé com o chão, que eu estou empurrando o chão e trazendo o bloco para frente. Então, sempre que eu parar para pensar nisso, eu vou ter outra força de atrito me ajudando. Agora, vamos supor assim, né, que o bloco seja muito pesado e aí eu não consigo movimentar. O meu pé está travado no chão, mas na hora que eu tento puxar a corda, não escorrega? Sim. Então quer dizer que o atrito entre a corda e a minha mão não foi mais o atrito entre o meu pé e o chão, não foi suficiente para movimentar o bloco, porque a força de atrito contrário dele era muito maior. Que estaria no eixo F, no caso. No eixo X, né? Ao contrário. Isso, perdão. Ali eu estava falando do F, que como se estivesse amarrado na parede.
Isso. Então, nessa situação, teria mais de um atrito. Seria o Isso. atrito do seu pé, da sua mão com corda, da corda com bloco e da parede, assim? Não, seria, né? Porque o que faz... Como que eu consigo puxar o bloco? Eu não estou empurrando o chão com o meu pé. Eu estou tentando empurrar o meu... Concorda? Sim. Até aí eu entendi. Tá, ó. Eu estou tentando empurrar o chão com o meu pé. Certo? Ao mesmo tempo, eu estou tentando não escorregar, né? Estou aplicando uma força ali, fazendo não escorregar a minha mão na corda. Então são esses dois atritos, são essas duas forças que acabam se somando. Por isso que fica mais fácil eu puxar um bloco tanto empurrando o chão com o meu pé, quanto puxando uma corda. Aí vocês já viram aqueles caras que puxam caminhão e tal, né, com a força do corpo? Tem duas modalidades. Tem a modalidade com a ajuda da corda, que geralmente são caminhões mais pesados, e tem a modalidade só com a força do corpo. Beleza? Mas com a força do corpo, a pessoa puxa, né? Não. Ela Eu puxa. não enxergar a pessoa. Ela puxa. Mas você concorda comigo que ela está empurrando o chão com o pé? Verdade. Beleza? Entendi agora. Beleza, pessoal? Quando eu tenho o bloco amarrado na parede, eu vou estar atritando com o meu pé com o chão, só que ao mesmo tempo vai estar puxando numa direção oposta àquela corda amarrada na parede, certo? Exatamente. Que é outra força de atrito. Exatamente. Beleza, pessoal? Um atrito é bem interessante por conta disso. Bom, então eu deixo aqui para vocês também, sobre atrito, a explicação 5, tá? Bom, só para revisar, né, para quem não chegou a pegar, né, ao longo dos slides eu tenho explicação 1, 2, 3, 4, 5. Vocês entrando aqui no Moodle, vocês vão ter correspondentes. Explicação 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Pessoal, não adianta tentar fazer os exercícios para a revisão da prova, porque na revisão da prova eu já coloco exercícios sobre terceira lei de Newton e plano inclinado, né? Além de atrito, tá bom? Então não adianta vocês tentarem fazer sem olhar as explicações, porque nas explicações eu faço exercíciozinhos, tá? Então, antes de fazer a revisão, olha para as explicações, ok? Porque a revisão aqui, ó, vocês vão ter 10 questões anteriores, né, das 3 leis de Newton, sobre peso e equilíbrio, e também mais 8 questões sobre esse tema de hoje. Tá? Então são 18 questões aqui que vocês vão precisar, as 8 últimas vocês vão precisar ver os vídeos para fazerem elas. Tudo bem? Tudo certo, perfeito. Beleza? Então tá. Bom, pessoal, ó, então o que eu tinha para passar de conteúdo teórico hoje era isso, tá? Espero que vocês tenham entendido. Eu já deixei disponível a revisão para a prova 2. Então, como combinado, eu vou disponibilizar ela na semana que vem, depois da revisão da prova, tá? Do questionário para a revisão da prova, tá? Esse questionário aqui não tem choro nem vela, não tem prorrogação. Ele é aquele questionário que a gente sempre dá depois antes da prova, né, como combinado lá no começo do ano. Então esse daqui não tem prorrogação. Ah, Raul, não fiz, não deu tempo. Vai ficar sem nota. Tá bom? Desse relatório aqui. Tá bom? Relatório não, né? Dessa revisão. Beleza, pessoal? Passou rápido, né? Teve muito feriado, né, cara? Então, já tá acabando, hein, cara? Deixa eu falar um negócio pra vocês. Ó, então, beleza, tinha de aula e falação, era só isso.